Bom dia, meus irmãos e amigos. Nesta segunda-feira, dia 10 de março de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está nos falando aqui é que para aqueles que o reconheceu como Senhor da sua vida, para aqueles que o aceitou na sua vida, a esses não há mais nenhuma condenação, porque a morte de Jesus ali na cruz nos justificou diante de Deus. Portanto, já não há mais nenhuma condenação. Quem está em Cristo Jesus não é quem conhece ao Senhor, quem sabe que Jesus morreu na cruz, mas precisa aceitá-lo. E aqueles que estão em Cristo, com a sua vida em Cristo, para esses não há mais nenhuma condenação, porque fomos justificados diante de Deus. E ele acrescenta aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque Paulo aqui mesmo em Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Então, com os nossos pecados, nós estávamos condenados à morte, como todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus na sua vida como seu Senhor. Eles estão condenados à morte. Morte aqui é morte espiritual, é sobre isso que ele está falando. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram justificados diante de Deus, a morte espiritual não faz mais parte sobre essa pessoa. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa como tenha sido a nossa vida de outrora, não importa toda aquela situação que possa ter acontecido, quando nós aceitamos verdadeiramente a Jesus. E os nossos pecados são pagos, foram pagos ali na cruz por Jesus. Ele morreu para justificar a todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida. É uma situação a qual devemos meditar, devemos pensar sobre isso, porque não basta eu conhecer de Jesus, não basta eu saber que Jesus morreu na cruz. Eu preciso tomar isso para mim, para a minha vida. Isso é o que a Bíblia nos fala de nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos nascer de novo. Isso é um nascer de novo, quando você aceita Jesus na sua vida. Não é nascer fisicamente, mas é nascer espiritualmente. É isso. Isso é o que importa. Isso é o que nos garante a vida eterna, juntamente com o Senhor, como Ele prometeu. Quando Ele falou que iria lá preparar lugar para nós quem? Para aqueles que foram justificados pela morte de Jesus ali na cruz. Para aqueles que o aceitou como Senhor da sua vida. Pense nisso. Reflita sobre isso. A Bíblia fala que os dias estão próximos da vinda de Cristo, tanto pelas profecias bíblicas, quanto pelos acontecimentos a níveis mundiais. Tudo isso comprova que Jesus está prestes a voltar, e voltar para buscar quem? Aqueles que o reconheceu como Senhor da sua vida, para buscar aqueles a qual não há nenhuma condenação na vida desses, porque eles estão em Cristo Jesus. Eu queria que você pudesse pensar sobre isso, refletir sobre isso. Se a vida que você está levando, mesmo que você ame muito, goste muito, sinta muito prazer, mas se ela não te garante a vida eterna, mude, porque se você não tiver a vida eterna com o Senhor, você vai ter a morte eterna. E morte eterna é o ranger de dentes. Não é morte que acaba, não. É sofrimento sem fim.
E o Senhor não quer que isso aconteça. Por isso Ele morreu por você, porque Ele te ama e Ele quer conceder a você a salvação. Ele quer que não haja nenhuma condenação em você. Mas para isso, você precisa estar com Ele verdadeiramente. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça refletir sobre isso, para que você tome uma decisão que vai conceder, resultados eternos na sua vida. Amém.